Bom, e se a gente tiver uma fração dividida por outra? Bom, então agora vejamos como que fica a divisão entre duas frações. Ó, vamos pegar aqui 2/3 e vamos dividir por 5/7. Ó, vejamos o seguinte. Quando eu dividir 11/3 por 4, eu dividia uma fração por um número inteiro, mas todo número inteiro eu consigo escrever na forma de fração, né? E veja o seguinte, ó, embaixo desse 4 eu tenho 1. Então, veja que eu multipliquei pelo inverso do segundo. Era 4/1, ele virou 1/4. Ué, então, analogamente, se eu tiver 5/7, basta então eu multiplicar por 7/5, né? E é exatamente isso. 2/3 vezes 7/5. Olha lá. Então, na verdade, o resultado disso é 14/15. Ah, então a divisão dessas duas frações é a mesma coisa que fazer o produto dessas duas, que dá 14/15. Entendi. Bom, mas agora vamos entender de uma outra forma por que a divisão entre duas frações é você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Bom, vamos lá. Eu posso escrever isso aqui de uma maneira diferente. É uma linguagem assim mais feia, mas é a mesma coisa. Ó, essa divisão eu vou colocar como sendo esse sinal aqui, ó, de divisão, né? Que é a barra. Esse cara está em cima. Olha lá, ele está 2/3 em cima. E esse cara está embaixo. Ele está 5/7 embaixo. Então, escrever isso aqui é o mesmo que escrever isso aqui, tá? Bom, mas essa conta ela é muito chata de ser feita, porque uma fração dividida por outra, né, é muito confuso. Então, o interessante seria se eu conseguisse fazer essa fração aqui de baixo desaparecer. E eu vou fazer exatamente isso. Como aqui eu estou trabalhando com divisões, né, multiplicações, eu não vou chegar aqui e subtrair 5/7, porque eu também não quero que ela desapareça dessa forma, né? Porque numa divisão, quando o número desaparece, é porque rolou 1 na parada, né? Por exemplo, ó, 5 menos 5 é 0. Então, esse número desapareceu, virou 0. Então, na subtração, desaparece quando ele vira 0. Na divisão, ele desaparece quando ele vira 1, né? Por quê? Porque 5 vezes 1 é 5. Olha lá. Então, eu quero fazer esse número aqui de baixo desaparecer, ou seja, eu quero fazer ele virar 1. E para esse número virar 1, eu tenho que multiplicar pelo inverso dele, né? Então, vou multiplicar por 7/5. Só que, quando você tem uma fração do tipo 2/3, se aqui embaixo eu multiplicar por 4, em cima eu também tenho que multiplicar por 4. Senão eu altero o valor da fração, né? Ah, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, se embaixo eu multipliquei por 7/5, em cima também vou multiplicar por 7/5. E olha o que vai acontecer. Esse cara aqui embaixo, ó, ele dá 1. Se esse cara aqui embaixo dá 1, o que vai sobrar? Somente a conta de cima. Olha lá que interessante, ó. Quer dizer que a divisão entre duas frações é você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? E eu recomendo que todos vocês façam isso, tá certo? E aí vai sobrar o quê? Aqui, ó, 14/15, que é o resultado dessa conta, tá? Bom, então vamos fazer agora algumas operações, ó. Vamos pegar aqui 3/4 dividido por 5/11. 4/7 dividido por 8/5. Vamos fazer essas duas aqui, ó. Então, vamos lá. Conservo a primeira, 3/4, e multiplico por 11/5. 3 vezes 11, 33. 4 vezes 5, 20. Acabou. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó, a partir do momento que você transformou essa divisão em uma multiplicação, todas aquelas dicas que eu dei
né, em vídeos anteriores aí a respeito da multiplicação de frações, fica valendo para isso daqui. Então, olha aqui, eu posso simplificar o 4 com 8. Sobra 2 aqui, ó. Então, vai ficar 5, né? Porque aqui ficou 1. Embaixo, 7 vezes 2, que é 14. Tá vendo só? Bom, vamos fazer mais. Vamos pegar agora 10 18avos dividido... O sinal de divisão pode ser apenas 2 pontos, né? Dividido por 20 nonos. Vamos pegar 15, 24 avos e vamos dividir por 25, 36 avos. Vamos fazer esses dois, ó. Então, vamos lá. Conservo a primeira, que é 10 18avos, e multiplico pelo inverso da segunda. Bom, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o 10 com 20, fica 2 aqui embaixo. Como 9 vezes 2 é 18, fica um 2 aqui embaixo também. Em cima não sobrou nada, ó, sobrou só 1. Então, vai ficar 1 e embaixo 2 vezes 2, que é 4. Então, o resultado disso é 1/4. Vou conservar a primeira, que é 15 24avos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá lá. Então, ó, vou simplificar o 36 com 24, vou dividir por 12. Então, sobra 3 em cima, sobra 2 embaixo. Vou simplificar o 15 por 25, por 5, né? Então, vai ficar 3 aqui e 5 aqui. E acabou. Então, em cima vai ficar 3 vezes 3, que é 9. E embaixo, 2 vezes 5, que é 10. 9 décimos. Tá vendo? Se você fosse estar escrevendo em números decimais, ó, então isso aqui seria o 0,9, né? Mas a dica é o seguinte, quando o exercício tiver apenas fração, é porque ele quer que a resposta seja fração. A menos que o enunciado exija que você coloque a resposta como números decimais, né? Alguma coisa assim. Vamos misturar agora as operações, ó. Vamos colocar aqui 10 21avos vezes. Aí eu vou colocar uma divisão aqui, ó. Vamos colocar aqui 14. Aqui eu vou colocar um 30. Aqui eu vou colocar um 25. E aqui eu vou colocar um 40. Então, vamos lá. Para eu fazer essa conta, eu sugiro que você desapareça com os sinais de divisão, tá? Aqui a gente tem uma multiplicação. Se você já quiser ir trabalhando com isso aqui, ó, sem problema nenhum. Mas não trabalhe nenhuma dessas frações com essa aqui enquanto você tiver com o sinal de divisão ativo, tá? Eu não sugiro você fazer isso, porque você pode errar por conta de ficar decorando regras. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou conservar a primeira, vou conservar a segunda, né? E vou multiplicar, que 30 é feio, deixa eu arrumar isso aqui, aí, por 14 25avos, olha lá. E agora, vamos simplificar. Então, ó, 40 com 30, eu já vou cortar aqui os zeros, né? 14 com 21 dá para dividir por 7, então sobra 2 e aqui sobra 3. E o 10 e o 25 divide por 5, então aqui sobram 5 e aqui sobram 2. Então, sobramos 2, 4 e 2 em cima, 3, 3 e 5 embaixo. Não dá para simplificar mais. Então, 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Embaixo, 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. 16 45avos. E não precisa tentar procurar se 16 e 45 simplificam. Se não simplificou antes, não vai simplificar mais, tá? Olha lá. Vamos aumentar aqui a quantidade agora de frações. Vamos escrever 12. Aqui eu vou pôr uma divisão, um produto, e vou colocar mais uma divisão. Fazer os dois. Duas na mesma só. Então, 12, aqui eu vou pôr um 11.
Aqui eu vou colocar um 121. 121 não. 88. Vamos colocar aqui um 17. Aqui eu vou colocar um 34. Vou colocar um 8 aqui. Aqui eu vou colocar um 16. E aqui eu vou colocar um 21. Preciso então fazer essa conta. Muito bem. Qual que é a ideia aqui então? A ideia sempre vai ser a seguinte. Desapareça com esses sinais de divisão. Transforma em produto. Tá? Então eu vou conservar essa e multiplicar pelo inverso dessa. Aí eu vou conservar essa e multiplicar pelo inverso dessa. É só isso, tá? Não tem segredo. Então vamos lá, eu vou conservar o 12 onzeavos. Aí vai ficar vezes 8 17avos. Vou conservar o 88 16avos. E vou multiplicar por 34 21avos, que é o inverso de 21 34avos. A partir do momento que você tem apenas multiplicações, pronto, vamos simplificar agora. É melhor do que fazer 12 vezes 8 vezes 88 vezes 34, né? Veja que daqui até aqui, nós só temos multiplicações. Então, eu posso simplificar qualquer um de cima com qualquer um de baixo, desde que seja possível. Então, vamos começar aqui. 34 por 17 dá 2. Então, aqui acabou. 88 por 11, o resultado é 8. Então, aqui morreu também. 8 por 16. Bom, o 16 é o dobro do 8, então sobra 2 aqui e aqui fica 1. 21 e 12, ambos dão para dividir por 3. Então, aqui sobra 7 e aqui sobra 4. Bom, note que das simplificações que nós fizemos, eu posso dividir o 8 por 2, aí sobra 4 em cima. E agora acabou, né? Não tem mais nada para fazer. Então, em cima ficamos com 4 vezes 1 vezes 4 vezes 2, que dá 32, né? 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 1 também, vezes 7. Ou seja, embaixo terminou em 7. 32 sétimos. Tá certo? Bom, vamos agora fazer o seguinte. Deixa eu misturar isso aqui com uma soma e uma subtração. Vamos pegar aqui então. 2 nonos menos 4 quintos dividido por 8 25avos vezes 4 oitavos mais 2 terços. Bom, a gente sabe que a divisão e a multiplicação vem primeiro, então eu tenho que resolver isso aqui. Logo, esse 2 nonos e esse 2 terços vão ficar esperando, né, o que acontecer aqui, para depois a gente trabalhar com eles. Tá? Então, vou lá. 2 nonos eu copio de novo, menos. Aí aqui, eu vou pegar o 2 terços e deixar guardado. Como aqui tem uma divisão, então eu vou conservar que vem primeiro e multiplicar por 25 oitavos. Como 4 oitavos está depois de um produto, eu conservo ele como 4 oitavos, eu não mexo nele, tá? Então, bora lá, Como a gente tem que resolver isso aqui primeiro, eu vou simplificar já. Então, o 4 eu divido com 8 aqui, sobra 2. Esse 4 também com esse 8 sobra 2 embaixo. 25 por 5 dá 5 em cima. Então, esse conglomerado de produtos aí, resultou em 5 quartos. Então, nós ficamos com 2 nonos menos 5 quartos mais 2 terços. Pronto, caímos lá naquele primeiro vídeo que eu fiz, né, de soma de operações aí entre frações. E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Em particular, eu vou seguir aquela dica que eu gosto, tá? Guarda essa daqui. Deixa eu escrever ele aqui embaixo. E separar um pouquinho. Então, olha aqui,
guardo a primeira, né? Aí aqui tem 4 vezes 3, ó. Então aqui eu vou multiplicar por 4 vezes 3, embaixo e em cima. Que é 12, né? Mas eu vou escrever assim. Guardo essa daqui, ó, 9 vezes 3, que é 27. Então, vou multiplicar aqui por 9 e por 3. Vou guardar essa daqui, ó, aqui é 9 vezes 4, que dá 36, mas eu vou escrever como 9 vezes 4. E antes de efetuar essas contas aqui, eu vou ver o que eu posso simplificar em todas simultaneamente. Ó, todas têm um múltiplo de 3, então eu vou dividir tudo por 3. Divido por 3, divido por 3, só que aqui vai ficar um 3, né? Porque 9 por 3 dá 3. E acabou, né? Porque aqui agora é 4, aqui é 9 e aqui é 12. Eu não consigo dividir mais todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que vai sobrar? Ó, 8 dividido por 36. 8 dividido por 36, menos. Ó, todos vão dar 36, a menos que você tenha errado a conta. Tá? A menos que você tenha errado a conta. Ó, 9 vezes 4, 36. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Em cima, ó, 5 vezes 9, 45. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, o que resultou aqui? Ó? Alguma coisa com 36, né? Vou juntar os positivos. Então, 8 mais 24, 32. Aí eu vou fazer 32 menos 45, que dá menos 13, né? Aí, ó. Então, menos 13 sobre 36. O interessante é que a gente deixa o sinal de menos na frente aqui mesmo. Ó. O interessante é deixar assim, tá? Então, é assim que a gente faz divisão de frações. A gente transforma a divisão numa multiplicação e aí a gente vai fazendo um monte de simplificações antes para evitar fazer aquelas contas muito grandes, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, eu vou trabalhar algumas expressões numéricas, ou seja, eu vou misturar isso aqui tudo, tá? E vou fazer um montão para vocês e dar dicas de como que a gente faz, tá certo? Um abraço e é isso aí.